No turbilhão dos mitos e lendas da Grécia Antiga, onde deuses caminhavam entre mortais e heróis, desafiavam o próprio destino, erguia-se uma figura cujo nome ecoaria pelos séculos: Aquiles. Filho da etérea deusa marinha Tétis e do rei dos Mirmidões, Peleu. Ele não era um homem comum, mas um semideus, nascido para a glória e, inevitavelmente, para a tragédia. Desde o momento de seu nascimento, as Parcas teceram um fio duplo para sua vida. Uma existência gloriosa, repleta de feitos inigualáveis e um fim prematuro, mas que lhe garantiria a imortalidade nos anais da história. Tétis, ciente da profecia que pairava sobre seu primogênito, buscou desafiar o destino cruel. Levou o pequeno Aquiles às águas escuras e misteriosas do rio Estige, cujas profundezas conferiam invulnerabilidade a quem nelas fosse imerso. Segurando-o firmemente pelo calcanhar, a deusa mergulhou seu filho, dotando-o de uma couraça impenetrável contra qualquer arma mortal. Contudo, o ponto onde sua mão segurava, o calcanhar, permaneceu seco, uma pequena, mas fatal, falha em sua armadura divina, o único lugar onde o toque da morte poderia alcançá-lo. Este seria o segredo mais bem guardado de sua invencibilidade e, ironicamente, a chave para sua ruína. Sua infância foi moldada não por brinquedos e brincadeiras, mas pelo rigoroso treinamento do sábio centauro Quiron, nas encostas do Monte Pelion. Sob a tutela do mestre de heróis, Aquiles aprendeu a arte da guerra, a caça, a medicina e a música. Ele desenvolveu uma força sobre-humana, uma agilidade felina e uma destreza com a lança que nenhum mortal poderia igualar. Cada golpe, cada salto, cada lição de Quiron forjava não apenas um guerreiro, mas uma máquina de combate perfeita, destinada a superar todos os seus pares. A glória imortal, a busca por um nome que vivesse para sempre, era o combustível que ardia em seu jovem coração. Ele desejava ardentemente que sua lenda fosse cantada por bardos por incontáveis gerações. Enquanto Aquiles se transformava no guerreiro supremo, o mundo mortal fervilhava com intrigas e paixões. A mais bela mulher da Grécia, Helena, rainha de Esparta, foi raptada pelo príncipe troiano Paris, desencadeando um conflito de proporções épicas, a Guerra de Troia. A honra grega estava em jogo, e Agamemnon, o poderoso rei de Micenas, convocou os maiores heróis de toda a Hélade para resgatar Helena e vingar a afronta. Aquiles, com sua reputação já consolidada, embora jovem, não poderia ficar de fora. A oportunidade de alcançar a glória eterna, de ter seu nome gravado na história, era um chamado irresistível. Ele se juntou à vasta frota grega, pronto para provar sua supremacia no campo de batalha. No entanto, a sombra da profecia pairava pesadamente sobre ele. Seria Aquiles capaz de desafiar o destino traçado para ele, ou a pequena falha em seu calcanhar seria, afinal, seu fim? A jornada para Troia estava apenas começando, e com ela, a história do maior guerreiro que já pisou na Terra. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A vasta frota grega, impulsionada por ventos favoráveis e a fúria dos deuses, finalmente singrou as águas do Egeu, aportando nas praias de Troia. Entre os milhares de guerreiros que desembarcaram, a figura de Aquiles destacava-se, imponente e radiante, como um farol de poder e determinação. Sua armadura cintilava sob o sol troiano, e seus olhos, já endurecidos pelo treinamento de Quiron, varriam o horizonte, ávidos pelo combate. A chegada do maior dos heróis gregos insuflou um novo ânimo nas tropas, que viam nele a personificação da vitória. Desde as primeiras escaramuças, a força de Aquiles manifestou-se de forma avassaladora. Ele não apenas participava das batalhas, ele as definia. Seus golpes eram precisos e letais, sua velocidade inigualável.
O clamor de guerra dos troianos transformava-se em gritos de terror quando sua figura surgia no campo de batalha. Lança em punho, escudo erguido, ele abria caminho através das linhas inimigas como um vendaval, deixando um rastro de desesperança e morte. Os gregos, antes receosos, agora avançavam com renovada coragem, inspirados pela fúria divina de seu campeão. Ele se tornou o terror de Troia, uma força imparável que parecia carregar o peso de toda a guerra em seus ombros. Com cada vitória, a lenda de Aquiles crescia, cimentando seu status como o maior guerreiro grego. Ele era a ponta de lança, a muralha inquebrável, o espírito indomável que impulsionava o exército helênico. Contudo, junto com a glória, um orgulho desmedido começou a enraizar-se em seu coração. A adulação constante, a facilidade com que superava seus adversários e a certeza de sua invulnerabilidade alimentavam uma arrogância crescente. Ele sentia-se acima de todos, até mesmo de seus comandantes, e essa soberba seria o catalisador de um conflito que abalaria as fundações da campanha grega. O ponto de ruptura veio com a disputa por Briseida, uma bela escrava capturada em um dos saques de Aquiles. Agamemnon, o rei de Micenas e líder supremo dos gregos, exigiu Briseida para si, como compensação por ter sido forçado a devolver sua própria cativa, Criseida, para apaziguar Apolo. O ato de Agamemnon foi um insulto direto à honra de Aquiles, uma afronta que ele, em sua grandiosidade, não poderia suportar. A fúria de Aquiles explodiu, uma tempestade de indignação que se chocou contra a autoridade do rei. Em um ato de rebeldia sem precedentes, ele retirou-se da batalha, levando consigo seus mirmidões e jurando não lutar enquanto sua honra não fosse restaurada. A decisão de Aquiles reverberou como um trovão no acampamento grego. A ausência de sua força e sua presença no campo de batalha foi um golpe devastador para o moral das tropas. Os troianos, antes acuados, viram uma fresta de esperança, e Heitor, o príncipe troiano e seu maior guerreiro, aproveitou a oportunidade. Sem Aquiles, os gregos começaram a sofrer perdas terríveis, sendo empurrados de volta às suas naus, à beira da derrota. A outrora inabalável moral grega desmoronava sob o peso da fúria de um único homem. A arrogância que o elevou também o afastou, e agora a guerra pendia por um fio. A pergunta ecoava por todo o acampamento grego. Como a fúria de um único homem, por mais grandioso que fosse, poderia mudar o curso de uma guerra inteira, ameaçando a própria existência de uma coalizão tão poderosa? A resposta estava se desdobrando nas areias manchadas de sangue de Troia, onde o orgulho de Aquiles se chocava com o destino de milhares. A inércia de Aquiles, barricado em sua tenda, era um fardo pesado para todo o exército grego. Enquanto os troianos, liderados pelo formidável Heitor, avançavam impiedosamente, empurrando os gregos de volta para suas praias e ameaçando incendiar suas naus, o maior guerreiro da Hélade permanecia impassível, sua fúria contra Agamemnon mais potente do que qualquer ameaça externa. Os gritos dos feridos e moribundos ecoavam pelo acampamento, mas Aquiles mantinha-se firme em sua decisão, a honra ferida superando a compaixão pelos seus compatriotas. Patroclo, o melhor amigo e companheiro inseparável de Aquiles, observava o massacre com uma angústia crescente em seu coração. A cena de seus irmãos gregos sendo destroçados, a visão do desespero nos olhos dos soldados, a perspectiva da derrota iminente, tudo isso o corroía. Ele não conseguia suportar a indiferença de Aquiles diante de tamanha carnificina. Dia após dia, Patroclo implorava ao amigo que retornasse à batalha, que deixasse de lado sua ira em nome da salvação da Grécia. As palavras de Patroclo eram um misto de súplica e repreensão. Um apelo à humanidade de Aquiles que parecia cair em ouvidos moucos. A dor de Patroclo era insuportável.
Ao ver as naus gregas em chamas e a linha de defesa se desfazendo, ele tomou uma decisão desesperada. Dirigiu-se a Aquiles e, com os olhos marejados, suplicou permissão para vestir a armadura reluzente do herói, para que os troianos, ao vê-lo, acreditassem que Aquiles havia retornado e recuassem. A princípio, Aquiles hesitou, mas a súplica sincera de Patroclo e a gravidade da situação o convenceram. Com uma advertência severa para que Patroclo não avançasse demais, Aquiles permitiu que seu amigo usasse sua armadura divina. Era um ato de amor e confiança, mas também de uma imprudência que teria consequências trágicas. Com a armadura de Aquiles, Patroclo irrompeu no campo de batalha. A visão da couraça inconfundível do semideus, o brilho de seu escudo e o terror que seu nome inspirava renovaram instantaneamente a esperança dos gregos. O moral subiu aos céus e os troianos, tomados pelo pânico, recuaram em desordem. Patroclo, impulsionado pela coragem e pela fúria justa, lutou com uma bravura que rivalizava com a do próprio Aquiles. Ele abateu inúmeros troianos, salvou as naus da destruição e inverteu o curso da batalha, provando ser um guerreiro formidável por direito próprio. Contudo, a advertência de Aquiles pairava no ar. Em sua euforia e no ardor do combate, Patroclo avançou além do permitido, perseguindo os troianos em retirada até as muralhas de Troia. Foi ali, nas proximidades da cidade, que o destino o alcançou. Heitor, o príncipe troiano e o maior guerreiro de Troia, notou a audácia do guerreiro com a armadura de Aquiles. Um confronto era inevitável. Os dois campeões se encontraram em um duelo feroz, um choque de titãs sob os olhares aterrorizados de ambos os exércitos. Patroclo lutou bravamente, mas a intervenção dos deuses e a superioridade de Heitor selaram seu destino. Com um golpe fatal, Heitor atravessou Patroclo e, ao remover o elmo, descobriu com surpresa e triunfo que não era Aquiles quem jazia morto em suas mãos. A notícia da morte de Patroclo chegou a Aquiles como um raio, dilacerando sua alma e estraçalhando seu orgulho. A dor avassaladora da perda de seu amigo mais querido foi um golpe que nenhuma arma poderia ter desferido. A fúria que antes se dirigia a Agamenon agora se transformava em um ódio ardente e incontrolável contra Heitor e todos os troianos. Aquiles caiu em desespero, cobrindo-se de cinzas, seu lamento ecoando por todo o acampamento grego, um som que fez tremer até mesmo os deuses. O maior guerreiro da Grécia estava de luto. E com esse luto, nascia uma sede de vingança que faria o próprio inferno parecer um lugar de paz. O que poderia ser mais poderoso que a dor da perda para despertar a fúria de um deus, para transformar um homem em uma força da natureza, sedenta por retribuição? A fúria de Aquiles, antes contida e direcionada a Agamenon, transmutou-se numa força obscura e incontrolável ao saber da morte de Patroclo. Era como se a dor da perda tivesse rasgado o véu de sua humanidade, revelando o semideus indomável, sedento por retribuição. Seu lamento, um grito primal que trespassou o acampamento grego, não era apenas tristeza, mas um presságio de desgraça para Troia. As cinzas que cobriam seu corpo não eram apenas um sinal de luto, mas o combustível de uma vingança que incendiaria a planície troiana. Tétis, sua mãe, a deusa marinha, ouviu o desespero de seu filho. As ondas do Egeu pareciam chorar com ele, sabendo que Aquiles não descansaria até que o sangue de Heitor lavasse a mancha da morte de Patroclo. E ciente de que sua armadura havia sido tomada pelo inimigo, ela ascendeu ao Olimpo. Lá, implorou a Hefesto, o deus ferreiro, que forjasse uma nova armadura para seu filho, uma que superasse em glória e proteção a anterior. E Hefesto, em sua forja ardente, trabalhou com maestria divina, criando um escudo que narrava o universo, uma couraça que reluzia como o sol, e um elmo que inspirava terror. Com a nova armadura divina, Aquiles emergiu de sua tenda.
Não era mais o guerreiro arrogante e orgulhoso, mas uma manifestação viva da fúria divina. Seus olhos, antes cheios de luto, agora ardiam com um fogo gélido de ódio e determinação. Ele montou em sua biga seus cavalos imortais, Xanto e Bálio, relinchando com uma energia selvagem, cientes da missão sombria que os aguardava. O retorno de Aquiles ao campo de batalha foi um espetáculo aterrorizante. Os troianos, que antes haviam celebrado a morte de Patroclo e se sentiam vitoriosos, agora viam a encarnação do terror se aproximar. A chegada de Aquiles foi um tsunami de destruição. Ele não procurava a glória da batalha, ele buscava a aniquilação. Cada golpe de sua lança era um trovão, cada movimento de sua espada, um relâmpago. Os troianos caíam como trigo diante da foice, suas vidas ceifadas sem misericórdia. O massacre foi indiscriminado, uma carnificina que manchou o escamandro de sangue. Ele não poupou ninguém, sua fúria insaciável, sua sede de vingança inesgotável. Ele clamava pelo nome de Heitor, seu grito de guerra ressoando sobre o clamor da batalha, uma melodia de morte que ecoava pelas muralhas de Troia. Heitor, vendo o caos e a devastação que Aquiles infligia ao seu povo, sentiu o peso do destino sobre seus ombros. Ele sabia que o confronto final era inevitável. Mesmo com o medo apertando seu coração e os apelos desesperados de seus pais, Príamo e Écuba, para que se refugiasse dentro das muralhas, Heitor manteve-se firme. Ele não podia abandonar seu povo, não podia se esconder. Ele aguardou Aquiles, fora dos portões de Troia, sozinho, um símbolo da coragem e do sacrifício troianos. O duelo épico entre Aquiles e Heitor foi o clímax de anos de guerra e inimizade. Ambos eram os maiores guerreiros de seus respectivos povos, e o choque de suas armas era um som que os deuses pararam para ouvir. Aquiles, impulsionado pela dor e pela armadura divina, lutava com uma ferocidade sobre-humana. Heitor, embora corajoso e habilidoso, estava ciente de que estava enfrentando um semideus, um homem movido por uma fúria que transcendia a mortalidade. O destino, há muito tempo, havia traçado o curso desse embate. Aquiles perseguiu Heitor por 3 vezes ao redor das muralhas de Troia, uma caçada implacável que selaria o destino do príncipe troiano. Finalmente, Aquiles alcançou Heitor e, com um golpe preciso de sua lança, atingiu o pescoço do troiano, no único ponto vulnerável entre o elmo e a couraça. Heitor caiu, sua vida esvaindo-se, mas seu olhar ainda carregava a dignidade de um guerreiro. Em seus últimos suspiros, ele implorou a Aquiles que entregasse seu corpo à sua família para os ritos fúnebres. Mas a fúria de Aquiles era profunda demais para qualquer compaixão. Em um ato de crueldade que chocou até mesmo os deuses, Aquiles amarrou o corpo de Heitor à sua biga, arrastando-o por 3 vezes ao redor das muralhas de Troia, à vista de Príamo, Écuba e de todo o povo troiano. A humilhação do corpo de Heitor, o maior herói de Troia, era a vingança final de Aquiles. Um ato que pretendia quebrar o espírito troiano e saciar a sede de retribuição pela morte de Patroclo. A vingança de Aquiles havia sido consumada, mas a pergunta pairava no ar como a poeira da batalha. Essa vingança traria paz ao seu coração atormentado ou apenas mais dor para o maior dos guerreiros? A glória manchada de crueldade, a satisfação efêmera da retribuição, seriam suficientes para preencher o vazio deixado pela perda de Patroclo? Ou Aquiles descobriria que a vingança, por mais doce que parecesse, não passava de um eco oco da dor original, incapaz de trazer a verdadeira serenidade? A vingança de Aquiles havia sido consumada, mas a satisfação que buscava parecia efêmera, diluída pela dor persistente da perda. O corpo de Heitor, arrastado e profanado, jazia no acampamento grego, um troféu macabro que, ao invés de trazer paz,
apenas acentuava o vazio no coração do semideus. No entanto, a guerra não era apenas um palco de fúria e destruição. Era também o cenário onde, por vezes, a humanidade conseguia florescer em meio à barbárie. E foi nesse contexto que um evento inesperado se desenrolou, um encontro que revelaria uma faceta surpreendente do maior dos guerreiros. As noites no acampamento grego eram agora assombradas pelos lamentos de Príamo, o velho rei de Troia. Seu filho mais querido, seu herdeiro, jazia profanado nas mãos do inimigo. A dor de um pai era um fardo pesado que nem mesmo a majestade de um rei podia esconder. Movido por um desespero avassalador e uma coragem que desafiava a lógica, Príamo decidiu empreender uma jornada que poucos ousariam. Sob a proteção divina de Hermes, o mensageiro dos deuses, ele se infiltrou no acampamento grego, carregando consigo um resgate vasto e precioso, mas acima de tudo, a esperança de recuperar o corpo de seu filho. Príamo encontrou Aquiles em sua tenda, ainda envolto na melancolia e na fúria que a morte de Patroclo havia desencadeado. O rei troiano, um homem de idade avançada e dignidade inabalável, ajoelhou-se diante do assassino de seu filho, um ato de humildade que tocou o coração endurecido do semideus. Príamo beijou as mãos que haviam tirado a vida de Heitor, um gesto de súplica que transcendeu a inimizade e a guerra. Ele implorou, não como um rei que exigia, mas como um pai que chorava, pedindo que Aquiles se lembrasse de seu próprio pai, Peleu, e da dor que ele sentiria se soubesse do destino de seu filho. As palavras de Príamo, carregadas de uma dor tão profunda e universal, ressoaram na alma de Aquiles. O guerreiro, acostumado a ver seus inimigos como meros obstáculos a serem superados, viu no velho rei a imagem de seu próprio pai, um homem que também o esperava em casa, alheio aos horrores da guerra. A fúria que o consumia começou a ceder lugar a uma onda de compaixão e melancolia. Aquiles, o indomável, o impiedoso, sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto, um sinal de que a humanidade, embora adormecida, ainda residia dentro dele. O diálogo que se seguiu entre Aquiles e Príamo foi um momento de rara beleza e profundidade em meio à brutalidade da guerra. Não havia mais inimigos, apenas dois homens, um jovem e um velho, compartilhando a fragilidade da existência e a iminência da morte. Aquiles, ouvindo a súplica de Príamo, não apenas concordou em devolver o corpo de Heitor, mas também ofereceu uma trégua de 12 dias para que os troianos pudessem realizar os rituais fúnebres de seu príncipe sem a ameaça de ataques gregos. Foi um gesto de magnanimidade que surpreendeu a todos, um vislumbre da complexidade de um herói que não era apenas fúria e glória, mas também capaz de profunda empatia. A entrega do corpo de Heitor a Príamo foi um momento carregado de emoção. Aquiles, com suas próprias mãos, ajudou a carregar o corpo de seu maior inimigo, um ato simbólico que marcou a breve, mas significativa, trégua. Os troianos puderam, finalmente, chorar seu herói, cremar seu corpo com todas as honras e construir um túmulo digno de sua memória. Para Aquiles, esse encontro com Príamo não apagou a dor da perda de Patroclo, nem o desviou de seu destino, mas ofereceu um momento de redenção, um lembrete de que mesmo em meio à guerra mais sangrenta, a humanidade e a compaixão podiam encontrar um caminho para se manifestar. A trégua para os rituais fúnebres de Heitor foi um respiro na guerra interminável, um período de luto compartilhado, onde os limites entre o inimigo e o próximo se tornaram tênues. Aquiles, ao demonstrar compaixão, revelou uma dimensão mais profunda de seu caráter, além do guerreiro invencível. Ele mostrou que a glória buscada no campo de batalha podia coexistir com um senso de honra e respeito, mesmo pelos adversários. No entanto, essa pausa era apenas um interlúdio. A guerra, implacável, aguardava seu retorno. O destino de Aquiles, glorioso e trágico,
ainda não estava selado, e a tensão entre sua busca por imortalidade e o peso da mortalidade persistia. A questão permanecia. Essa demonstração de compaixão seria suficiente para alterar o curso de seu destino, ou seria apenas mais um capítulo na saga de um herói condenado? A trégua, como todas as tréguas em tempos de guerra, teve seu fim. O luto por Heitor se encerrou, e as hostilidades recomeçaram com renovado vigor. Aquiles, mais uma vez, mergulhou no turbilhão da batalha. Sua presença no campo de batalha era um terror constante para os troianos, que viam nele a própria encarnação da morte. No entanto, o destino, sempre tecendo seus fios complexos, preparava um novo capítulo para o maior dos guerreiros, um capítulo que não envolveria lanças e escudos, mas sim o poder avassalador de uma paixão proibida. Foi em meio a um desses confrontos sangrentos, ou talvez em um breve momento de descanso entre as incursões, que Aquiles encontrou Polixena. Ela não era uma guerreira, nem uma rainha em seu trono, mas uma princesa troiana, filha do rei Príamo, a mesma dignidade e beleza que ele já havia testemunhado no pai. Seus olhos, que haviam chorado a morte de seu irmão Heitor, agora encontravam os de Aquiles, não com ódio, mas com uma curiosidade melancólica, quase desafiadora. A guerra, com toda a sua brutalidade, não havia conseguido apagar a delicadeza de sua figura, nem a força silenciosa de seu espírito. Entre o herói grego e a princesa troiana, um amor improvável começou a florescer, um sentimento que desafiava a lógica da guerra e a barreira intransponível entre inimigos. Aquiles, o homem que havia arrastado o corpo de seu irmão, agora se via cativado pela irmã dele. Polixena, por sua vez, via além do guerreiro impiedoso, enxergando talvez a alma atormentada por trás da armadura, o homem capaz de compaixão que havia permitido o funeral de Heitor. Era uma paixão perigosa, nascida em solo de ódio e banhada em sangue, mas que para eles parecia ser a única luz em meio à escuridão da guerra. Aquiles, o invencível, o semideus, viu-se rendido a um poder que nenhuma lança ou escudo poderia deter: o amor. Ele começou a se encontrar secretamente com Polixena, longe dos olhos curiosos dos exércitos, em refúgios improvisados onde as palavras de guerra eram substituídas por sussurros de carinho e promessas de um futuro impossível. A princesa pediu a Aquiles que parasse a guerra, que poupasse sua cidade, seu povo. E Aquiles, em um ato de desespero e devoção, prometeu que o faria. Ele estava disposto a abandonar a glória imortal que tanto buscara, a renunciar à sua busca por vingança e à sua posição como o maior dos guerreiros, tudo pela chance de uma vida ao lado de Polixena, longe do campo de batalha e da profecia trágica que o assombrava. A notícia desse amor proibido, inevitavelmente, chegou aos ouvidos de Paris, o príncipe troiano que havia desencadeado toda a guerra ao raptar Helena. Paris, astuto e ressentido, viu na paixão de Aquiles por Polixena não um motivo para a paz, mas uma oportunidade para a vingança e a salvação de Troia. Ele elaborou um plano traiçoeiro, usando o amor de sua própria irmã como isca. Aquiles, cego pela paixão e pela esperança de um futuro com Polixena, caiu na armadilha. O encontro final foi marcado em um local supostamente neutro, um templo de Apolo, onde a santidade do lugar deveria garantir a segurança. Aquiles, desarmado ou com poucas defesas, dirigiu-se ao templo para se encontrar com Polixena, ansioso por formalizar seus votos e selar seu destino longe da guerra. No entanto, o que o esperava não era um abraço apaixonado, mas uma emboscada mortal. Escondido nas sombras do templo, Paris, guiado pelos deuses ou pela pura sorte, ouviu as instruções de Apolo, o deus arqueiro que havia sido desrespeitado por Aquiles no passado. A flecha, disparada com precisão letal, não mirou o peito ou a cabeça do guerreiro,
mas encontrou seu alvo no único ponto vulnerável de Aquiles, seu calcanhar. A flecha de Paris, guiada pela mão divina de Apolo, perfurou o calcanhar de Aquiles, atingindo o ponto exato onde a imersão nas águas do Estige não havia conferido proteção. Uma dor lancinante percorreu o corpo do semideus, paralisando-o. O maior guerreiro, o invencível, aquele que havia desafiado deuses e homens, caiu ao chão, sua força esvaindo-se rapidamente. Polixena, testemunha horrorizada da traição, correu para ele, mas era tarde demais. O veneno, ou a própria ferida fatal, ceifava a vida do herói. Aquiles, o maior dos guerreiros, o filho da deusa Tétis, o terror de Troia, encontrou seu fim não em um duelo glorioso no campo de batalha, mas em uma emboscada traiçoeira, vítima de seu próprio amor e de sua única fraqueza. A profecia havia se cumprido. Ele morreria jovem, mas sua glória seria imortal. Seu corpo jazia inerte no chão do templo, a armadura forjada por Hefesto, agora vazia de seu vigor. A notícia de sua morte se espalhou como um incêndio, abalando tanto gregos quanto troianos. O amor, que ele esperava que o salvasse, tornou-se a ponte para sua queda. Seria o amor a fraqueza final de um herói invencível, ou apenas mais um elo na corrente de um destino inalterável? A notícia da morte de Aquiles reverberou como um trovão em meio à tempestade da guerra, mergulhando o acampamento grego em um luto profundo e desesperançoso. O invencível havia caído, e com ele parecia ruir a última esperança de vitória. Os gritos de dor e incredulidade ecoavam pelas tendas, enquanto os guerreiros, antes impetuosos, agora se viam diante de um vazio insuperável. O corpo do semideus foi recolhido com reverência e transportado para o acampamento, onde rituais fúnebres dignos de um herói seriam realizados. A armadura de Hefesto, antes um símbolo de sua força inigualável, agora jazia vazia, um lembrete pungente da mortalidade que havia alcançado até mesmo o mais grandioso dos homens. Apesar da dor avassaladora e da sensação de perda, a guerra de Troia não podia parar. O destino da cidade e o retorno para casa ainda pendiam na balança. A morte de Aquiles, paradoxalmente, serviu como um catalisador para os gregos. A glória que ele havia buscado em vida e que agora se perpetuava em sua morte trágica, inspirou os demais guerreiros a lutar com uma ferocidade renovada, não apenas pela vitória, mas também para honrar o legado de seu maior campeão. A determinação grega, embora abalada, não foi quebrada. O cerco a Troia se intensificou, e a busca por uma estratégia decisiva tornou-se premente. Foi então que Odisseu, o astuto rei de Ítaca, concebeu a ideia que mudaria o curso da guerra para sempre. O cavalo de Troia. Uma estrutura colossal de madeira, apresentada como uma oferenda aos deuses, mas que abrigava em seu interior os mais bravos guerreiros gregos. A artimanha foi um sucesso. Os troianos, cegos pela crença de que o cavalo era um presente divino e um sinal do fim da guerra, o arrastaram para dentro de suas muralhas impenetráveis. Na calada da noite, enquanto a cidade celebrava, os guerreiros gregos emergiram do cavalo, abrindo os portões para o exército que havia retornado. A queda de Troia foi brutal e completa, um massacre que culminou em décadas de cerco e derramamento de sangue. A cidade que parecia inexpugnável sucumbiu, e a vingança grega foi consumada. A vitória, contudo, veio a um custo imenso, não apenas em vidas, mas também na alma dos vencedores. Mas, em meio à destruição e ao triunfo, o nome de Aquiles não foi esquecido. Pelo contrário, sua morte heróica e sua vida lendária foram elevadas a um patamar ainda mais alto. Ele se tornou o símbolo da bravura, da força e da glória máxima de um guerreiro. Os bardos e poetas gregos, desde então, entoaram cânticos e poemas sobre seus feitos, imortalizando-o nas mentes e corações das gerações futuras. Sua história,
Antes restrita aos campos de batalha de Troia, espalhou-se por toda a Hélade e além. A persistência de seu nome através dos séculos não é apenas um testamento à sua habilidade marcial, mas também à complexidade de seu caráter. Aquiles não era um herói unidimensional. Ele era a personificação da fúria e da compaixão, do orgulho e da vulnerabilidade, da busca incessante pela glória e do desejo por um amor proibido. Sua vida e morte se tornaram uma análise profunda sobre o significado da honra, do sacrifício e do destino. O legado de Aquiles, mais do que a conquista de Troia, reside na sua capacidade de transcender a mortalidade através da memória coletiva. Ele buscou a glória imortal e a encontrou não apenas em seus triunfos, mas também em sua queda. Sua história nos força a questionar o que realmente significa ser imortal. É a invencibilidade física, ou a capacidade de inspirar, de mover corações e mentes, de se tornar um arquétipo que desafia o tempo? A verdadeira glória de Aquiles não estava em sua invulnerabilidade física, mas na sua humanidade, nas suas paixões e nas suas falhas, que o tornaram mais real e, portanto, mais memorável. Sua vida, uma tapeçaria de atos heróicos e tragédias pessoais, continuaria a ser tecida e recontada, garantindo-lhe um lugar eterno no panteão dos heróis. A questão final pairava no ar. O que realmente significa ser imortal e qual a verdadeira glória de Aquiles? O legado de Aquiles, mais do que a conquista de Troia, reside na sua capacidade de transcender a mortalidade através da memória coletiva. Ele buscou a glória imortal e a encontrou não apenas em seus triunfos, mas também em sua queda. Sua história nos força a questionar o que realmente significa ser imortal. É a invencibilidade física, ou a capacidade de inspirar, de mover corações e mentes, de se tornar um arquétipo que desafia o tempo. A verdadeira glória de Aquiles não estava em sua invulnerabilidade física, mas na sua humanidade, nas suas paixões e nas suas falhas, que o tornaram mais real e, portanto, mais memorável. Sua vida, uma tapeçaria de atos heróicos e tragédias pessoais, continuaria a ser tecida e recontada, garantindo-lhe um lugar eterno no panteão dos heróis. A questão final pairava no ar. O que realmente significa ser imortal? E qual a verdadeira glória de Aquiles? A resposta a essa questão ressoa através dos milênios, convidando-nos a refletir sobre a dualidade intrínseca de Aquiles. Um herói de proporções divinas e, ao mesmo tempo, um homem consumido por paixões terrenas. Ele era o semideus invencível, o terror dos troianos, cuja presença no campo de batalha era suficiente para infundir medo nos corações dos inimigos. Mas ele também era o guerreiro orgulhoso e teimoso que, por um insulto à sua honra, retirou-se da luta, condenando seus companheiros à derrota. Era o amigo leal que chorou a morte de Patroclo com uma fúria avassaladora, e o ser humano compassivo que devolveu o corpo de Heitor a Príamo, reconhecendo a dor de um pai. Essa complexidade é o que torna Aquiles tão fascinante e atemporal. Ele não é um herói unidimensional, mas um espelho das contradições que habitam a alma humana. Sua fúria, sua honra, seu amor e sua perda são temas universais que continuam a ecoar em nossa própria existência. A busca incessante por glória, o desejo de deixar uma marca indelével no mundo, a dor da perda e a capacidade de superação são elementos que transcendem a mitologia grega e se inserem na tapeçaria da experiência humana. A influência de Aquiles se estende muito além dos poemas épicos de Homero. Ele se tornou um arquétipo, uma figura recorrente na cultura e na arte ocidental. Pintores, escultores, escritores e cineastas continuam a revisitar sua história, reinterpretando-a para cada nova geração. Desde as tragédias gregas até os romances modernos e os filmes de Hollywood,
Aquiles permanece como um símbolo do guerreiro supremo, do herói trágico e da vulnerabilidade inerente à condição humana. Sua imagem, seja a do jovem imerso no estige, a do guerreiro furioso arrastando o corpo de Heitor, ou a do amante traído, permeia nosso imaginário coletivo. A mensagem final que a história de Aquiles nos oferece é profunda e multifacetada. Ela fala sobre o destino versus o livre-arbítrio, sobre as escolhas que fazemos e suas consequências inescapáveis. Aquiles sabia que seu destino era morrer jovem em Troia, mas que sua glória seria eterna. Ele abraçou esse destino, mas também o moldou com suas ações, suas paixões e suas falhas. Sua vida é um lembrete de que a verdadeira grandeza não reside na ausência de fraquezas, mas na forma como lidamos com elas, na intensidade com que vivemos e na marca que deixamos no mundo. Nos dias atuais, onde a busca por fama e reconhecimento muitas vezes se sobrepõe a valores mais profundos, a ressonância da história de Aquiles é mais relevante do que nunca. Ele nos lembra que a glória imortal não é apenas sobre conquistas militares ou triunfos pessoais, mas sobre a capacidade de inspirar, de provocar reflexão e de se tornar parte da narrativa coletiva da humanidade. Sua história é um convite a contemplar nossos próprios calcanhares de Aquiles, nossas próprias fragilidades e a entender que são elas, muitas vezes, que nos definem e nos tornam humanos. Assim, o legado imortal de Aquiles não é apenas o de um guerreiro invencível, mas o de um ser complexo, cheio de contradições, que personifica a própria essência da condição humana. Ele vive não apenas nas páginas dos livros de história ou nos versos dos poetas, mas na própria capacidade da humanidade de se reinventar, de lutar por seus ideais, de amar e de sofrer. Aquiles, o maior dos guerreiros, transcendeu sua mortalidade não por sua invulnerabilidade, mas por sua humanidade. E é por isso que, milênios depois, seu nome ainda ecoa, um mito perpétuo que continua a nos ensinar sobre glória, fúria, amor, perda e, acima de tudo, sobre o que significa ser um herói.